é grato, adora nesta noite. Oh glória, aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, aleluia. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, sinta o abraço de Deus aí. Sou pequeno, Ele é grande. Eu sou falho, mas Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Enquanto tu adora, tudo muda. Enquanto tu adora, Ele continua cuidando. Enquanto tu adora, Ele vai te livrando. Vai livrando a tua casa, a tua família, vai te sustentando. Enquanto tu adora, Deus repreende toda angústia, Deus arranca a tristeza. Enquanto tu adora, a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. Enquanto tu adora, Deus te sustenta. Adora o nome dEle. Adora o nome dEle nesta noite. Oh glória. Independente de qualquer situação, adora, 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 adora. Eu só quero adorar. Bonita para Jesus. Sim, Jesus, que chegue nas tuas narinas como um cheiro suave. A adoração do teu povo está subindo como um cheiro suave. Recebe a adoração do teu povo. O teu povo que te agradece, que te louva, que te exalta nesta noite. Oh glória. Somos gratos por tudo. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Só quem é grato adora Ele nesta noite. Sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bom é louvar o Senhor. Bom é estar na casa do Senhor junto com meus irmãos. Como disse o apóstolo, não deixando as vossas convicções assim como muitos fazem, mas nós não deixamos de estar na casa do Senhor adorando, exaltando, pois quando a gente chega na casa do Senhor, a gente escuta um testemunho de alguém que vai nos fortalecer, que uma palavra através de alguém, através da Bíblia, Deus utilizando de alguém que também fortalecer, um louvor que vai edificar a nossa alma, um louvor de adoração também a Deus. Então na casa do Senhor a gente se reúne com os nossos irmãos para estar exaltando o seu santo nome, não é verdade, meus irmãos? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, meu amigo, meu irmão, que Deus me presenteou, e estamos dispostos a fazer a vontade do Pai, e bem sabemos que Deus, Ele é louvado, Ele é exaltado através da vida de cada um. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, da sua esposa, a sua família. Que Deus abençoe este ministério também, a todos que compõem esse ministério. Quero agradecer e louvo a Deus também pela vida da minha dirigente amiga, a Fátima. Deus abençoe essa mulher de Deus, e a todos desta congregação. Deus abençoe a todos de verdade, pois estamos aqui totalmente dependentes do Pai. E eu sei que você está intercedendo daí, dizendo: Deus, fala comigo através do teu servo, pois quero aprender a tua palavra. Não é verdade, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós lemos um texto, e eu sei que os irmãos é bom de memória e vai me lembrar também, porque o cabelo está até caindo e eu posso até me esquecer. Mas os irmãos se lembram onde a gente leu? Neemias capítulo 6 e o versículo de número 1 em diante. E o bom é que, graças a Deus, a gente está diante de um tema nesta noite que diz assim:
O tema de ensinamento dessa noite é a obra. Diga comigo, a obra não vai ficar pela metade. Não, diga mais forte, a obra não vai ficar pela metade. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, diante de um texto que nós iremos aprender com a atitude de Neemias. Pois Neemias teve 3 ações. E qual foi a primeira, a segunda e a terceira? A primeira ação que Neemias teve, ele orou. Porque sem oração é difícil o cristão continuar se movimentando. Sim ou não? Porque a oração é o combustível do cristão. Pois é que nem um carro, sem gasolina ele não consegue andar. Então a oração é o primordial. Pois a oração vai ser uma comunicação com Deus. Para qualquer coisa que eu for fazer, eu não possa fazer se antecipando e sem pedir a Deus uma direção. Então a primeira atitude que Neemias teve diante de uma dificuldade que lhe causou uma angústia tão grande. E qual foi essa dificuldade? Qual foi essa preocupação? No capítulo 1 do livro de Neemias, você vai ver que ele recebe uma notícia. E muitas das vezes nem todas as notícias são boas. Sim ou não? Ele pergunta ao seu irmão Aná como está os irmãos judeus que restaram do cativeiro da Babilônia. Como é que eles estão? Como é que está Jerusalém? E a notícia é que está no caos, estão em ruínas, estão em miséria. Neemias se preocupa, Neemias fica angustiado, pois Neemias está totalmente distante do seu povo. Neemias está no reinado de Artaxerxes. Não vou falar muito esse nome, porque senão eu vou falar inglês, né, irmão? Eu não tenho muito essa conexão com a palavra inglês, né? Então ele está ali servindo a este rei como copeiro. E ele poderia muito bem dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso, vou continuar no meu conforto, trabalhando, servindo ao rei como copeiro, e está tudo certo. Só que Neemias, ele vê a situação, ele entende a situação e ele tem empatia. E trazendo para os dias de hoje, a empatia está faltando em muitos, infelizmente. Sim ou não? E o que é empatia? Você sabe muito bem. É se colocar no lugar do outro. Então Neemias teve essa empatia de se colocar mesmo sabendo que não foi no período da sua trajetória, pois Jerusalém já estava em ruína, já fazia aproximadamente, sabe quantos anos, irmãos? 90 anos. E o povo, algum do povo, já estava acomodado com aquela situação. Os muros estão em ruína, está tudo destruído, mas o povo se adaptou a uma situação caótica, se acomodou, porque viu que não tinha mais jeito. Se não tem mais jeito, eu não posso fazer nada. Mas quando o Neemias sabe dessa situação, ele se sente no lugar, ele coloca no lugar dos irmãos e diz: eu tenho que fazer alguma coisa. Ele fica angustiado, ele fica triste, e o que é que ele faz?
ele vai chorar. Ele fica alguns dias se lamentando. Mas só que se ele continua, se esses alguns dias se tornam meses ou anos, o que é que acontece? As coisas iriam continuar, mas Neemias ia continuar parado. As coisas para Neemias não iam se desenvolver. Então, é proibido chorar? É proibido chorar? Não. Mas não pode passar muito tempo. O que eu preciso é tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Fazer alguma coisa para Jesus. Me envolver em alguma coisa para Jesus. Então ele observou e disse: é o povo de quem? De Deus. E eu também sou povo de Deus. Então, se eu sou povo de Deus, aí Neemias já entende. Era como se ele estivesse conversando com Paulo. A distância é grande, mas parece que ele estava lendo as cartas aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 12. Veja aí o que tem, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 6. A nossa irmã de obra lá atrás, eu esqueci o nome dela. Fernanda, Efésios, Fernanda, em nome de Jesus, nome do grande, capítulo 6, versículo 12 de Efésios. E glória a Deus que alguns irmãos já vão se preparando, porque a gente dá aquela. Capítulo 6 de Efésios, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aí que quando Neemias disse: eu preciso fazer alguma coisa, ele se lamentou, orou, jejuou, e ele sabia que tinha que fazer alguma coisa pelos seus irmãos. Já pensou se ele dissesse, não tivesse empatia e dissesse: aí é problema seu, problema do povo de Israel, eu estou aqui no reinado, estou servindo, estou trabalhando, estou muito bem, vou ficar no meu conforto e acabou-se. Mas ele entendeu que a briga não é entre irmãos, oh glória, a briga é sobre, aleluia, os opositores. Quem são esses? Toda a organização do inferno. Então ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Aí alguém vai dizer, como diz o ditado, que dizia a minha avó também a mim: meu filho, não adianta fazer muita coisa, porque uma andorinha só não faz. Só que se eu fizer alguma coisa, pequeno que seja, insignificante, mas eu estou fazendo. Sim ou não? Pode ser insignificante, mas aquilo que eu fizer para o Senhor, para alguém fazer: eita, o meu irmão está ali na portaria, só esse, meu Deus. Pode ser insignificante para alguém, mas Deus está dizendo: continua, meu filho, porque eu vou cuidando da tua casa, eu vou cuidando da tua saúde, eu vou livrando você do mal, eu vou protegendo a tua família, eu vou protegendo a tua finança. Continua fazendo a minha obra. Pode ser insignificante para alguém, mas se alguém for fazer, Glória a Deus, aleluia. pode até não fazer igual que ele, porque ele vai estar ali: Pai do Senhor, meu querido, pode sentar, procura um lugar, sim ou não? Ou pode chegar: Pai, Senhor, vai passando, senta ali, vem aí, ganha um lugar que tu procura. Não pode fazer igual, porque cada um vai ter sua forma de fazer. Porque eu não posso ser, se eu estivesse ali, fazer melhor. Não, eu posso ser o último em quê? Neemias não quis saber se ele ia fazer melhor, se ele ia deixar de fazer, não. Ele quis fazer alguma coisa para que aquilo pudesse ser mudado. O que é que eu posso fazer? Ele orou, ele jejuou, e aqueles dias de lamentações ele disse: eu não posso ficar aqui e continuar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Se levantou, o rei observou e viu que ele estava triste.
Viu seu semblante? Porque a tristeza, irmãos, um coração triste desfigura o rosto completamente. Você percebe? Ainda que a gente force um sorriso no cantinho do rosto, mas a alma fica angustiada. Mas Neemias, sentindo tudo isso, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. E aqui, dentro desse texto, é para Deus, para o povo de Deus, para os meus irmãos. Olha para aí. Porque eu olhando para você, a Bíblia diz que somos imagem do que, irmãos? De quem, irmãos? Então eu olhando para você, oh glória, eu estou olhando para o próprio. Somos irmãos. Cada um vai ser útil na casa do Senhor. Um vai varrer ali, outro vai lavar ali, outro vai organizar a cadeira. Tem outros que tem mais detalhes. Não, essa aqui vai ficar assim. Tem outra que vê de longe a cadeira meia troncha, ela vai lá e ajeita. Vai ter outro que vai ter na ministração da palavra, vai pregar com autoridade. Vai ter outro que vai pregar mais calmo. Vai ter outro que vai envolver, vai dizer: meu pastor, o que é que eu posso ser útil na casa do Senhor? Precisa de quê aí? Eu não posso ir, mas posso investir. Não posso investir, mas tem minhas mãos para fazer alguma coisa. Oh glória! Não tenho muito tempo, mas estou em oração. E no momento que eu tiver, eu vou mandar, vou ajudar de alguma forma. Mas a obra não pode ficar pela... Aí nem me disse: não, essa obra tem que ser erguida, eu tenho que fazer alguma coisa. Se alguns irmãos estão incomodados, porque o povo estava incomodado, olhando para os muros abaixo, caídos, e disse: não podemos fazer nada. No capítulo, no início da destruição, foi quando, em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19, onde iniciou toda a destruição, tudo aquilo que não prestava. Aí a primeira tentativa de reconstruir foi lá em Esdras, capítulo 4, versículo 12, versículo 21, versículo 22, onde Esdras com alguns irmãos tentou reconstruir. Mas se levantou um, se levantou outro, alguns acusadores dos samaritanos, e eles não conseguiram. Mas Neemias, quando fica sabendo, Neemias tem que fazer alguma coisa. Foi ao rei, o rei perguntou, ele disse a situação, o rei olhou, observou e disse: você não pode ir de qualquer jeito. Sim ou não? Porque para fazer a obra não pode ser de qualquer jeito. Eita glória! Por quê? Porque quando a gente vai fazer algo para um patrão, ou para alguém, ou até para nós mesmos, a gente não quer de todo jeito. Quer? Não. Então Neemias entendeu que ele não tinha que ir de qualquer jeito, porque se ele fosse sem carta, sem autorização, não ia conseguir, ia ficar pela metade. Ele pediu carta, pediu autorização, por onde ele passava, ele mostrava a carta: eu tenho livre acesso para fazer a vontade de Deus. Oh glória! Diga para o seu irmão: você tem livre acesso para fazer a vontade de Deus. Oh glória! E quem foi que deu esse livre acesso? O inimigo pode acusar, pode levantar. Aí você vai dizer: eu tenho livre acesso para fazer a obra de Deus. Aleluia! Fazer alguma coisa para Jesus. Aleluia! Só que, pode observar, o nome Neemias significa aquele que consola, ou aquele que conforta, ou Deus que conforta, ou Deus que consola. E essa atribuição é dada para o Espírito Santo, que consola, que conforta. Aleluia! Oh glória! E ele precisava fazer alguma coisa para confortar, para consolar alguns irmãos. E bem sabemos que quando você decide fazer alguma coisa para Jesus, aí você vai ter alguns detalhes, que é aí onde Neemias continuou
a segunda atitude. A primeira foi qual, irmão? Orar. Sem oração. E a segunda ele teve foco. Neemias teve foco. Por quê? Porque quando ele foi lá, ele foi ensinando, pegou alguns irmãos, foi lá, começou a observar como estava a obra, como estava, né, de madrugada, ele olhando ali, e muitas das vezes ele em silêncio, porque se ele falasse logo de cara, já ia ter algumas dificuldades, sim ou não? Então em silêncio ele começou ali, olhando, observando, fazendo a planta, observando onde está a coluna, onde está alguns tijolos que poderia se erguer, se precisaria derrubar para levantar novas colunas, e assim, porque construir é mais fácil do que reconstruir. Você pegar um terreno que ali você vai plantar umas colunas ali, ok, mas quando está os abaixo, para reconstruir, você vai ter que ver se as colunas lá embaixo estão boas, algumas situações, sim ou não? E bem sabemos que quando Neemias observou tudo, ele disse: agora eu tenho que fazer, mas eu preciso focar, porque eu sei que vai vir as distrações. Eu não posso ser inconstante. Diga para o seu irmão: você precisa ser constante. É o que, rapaz? Irmãos, nós precisamos em tudo ser constante. Se a gente é constante na oração, aquilo além de virar um ato, vai virar um costume bom, porque a gente vai saber que quando a gente se levantar da cama, opa, eu tenho que orar. Se for sair para volta, eu tenho que ir, porque eu estou em constância. Mas se eu oro hoje, amanhã, as coisas que vão acontecer, eu me distraio, eu tiro o foco, perco a visão. Se eu preciso ir para um culto, se eu preciso ensaiar um hino para cantar bonito para Jesus, mas tem tanta coisa que eu, quando eu venho ensaiar já em cima lá, aí Jesus está dizendo para nós, né? Porque a primeira palavra corta onde, irmão? Corta aqui. A responsabilidade é grande, irmãos. A primeira palavra corta aqui. Então Isaac tem que ser constante. Constante em tudo. Porque enquanto a gente é constante na nossa vida pessoal, a gente vai ser constante na vida espiritual também. Na casa da gente a gente é constante, na casa do Senhor a gente também vai ser constante. Então ninguém sabia que tinha um foco, tinha um objetivo, tinha um propósito, e ele não poderia perder o foco. Ele não poderia olhar para um lado nem para o outro. E aí onde estão os perigos? E quem Deus chama? Aí a Bíblia vai dizer que quando ele decide fazer, aí veja aí na sua Bíblia, está aí, está na sua Bíblia, glória a Deus. No versículo 1, veja o que aconteceu. Sucedeu, mas que ouvindo Sambalate, quem, irmãos? Tobias e quem mais? O Arábio e o resto dos nossos inimigos. Olha para aí, misericórdia. Enquanto não tinha ninguém disposto, voluntário, porque para fazer a obra de Deus a gente é o que, irmãos? Tem que fazer como? Voluntariamente. Oh glória! Porque quem paga o nosso salário, é por isso que quando eu me acordo eu digo: Jesus, estou rico. Alguém vai dizer: está rico, eu estou rico. E ainda rico é pouco, eu estou milionário. E se alguém dizer que está milionário, eu dizer: milionário é pouco, eu estou bilionário. Porque tem gente que pensa que riqueza é só isso aqui, ó. Mas riqueza é a saúde que Deus te deu para se levantar e correr atrás dos teus objetivos. Isso é saúde, irmãos.
Porque tem tanta gente que tem tantos, é bilionário, mas precisa de uma intervenção de Deus para lhe dar saúde. Tem tanta gente pedindo para sair do hospital. Deus, me tira desse aparelho para eu fazer a tua obra, para eu fazer a tua vontade, para eu louvar com autoridade, para eu pregar com autoridade, para eu pelo menos valer a tua igreja. E os aparelhos, sim ou não? A Neemias disse: não, eu não vou perder o foco. Quando ele decidir fazer alguma coisa, aí a Bíblia diz que Tobias, Sanbalat, eles se levantaram, irmãos. E os nossos inimigos, porque a Bíblia vai, que a irmã já leu aqui o capítulo 6, versículo 12, que há uma organização para nos parar. Há uma organização para fazer com que a gente pare na caminhada. Há uma organização infernal e hierarquias do inferno para querer que a gente desista do propósito que Deus tem para cada um de nós, daquilo que Deus já confiou a cada um. Então, quando ele diz assim, o inimigo, porque o inimigo precisa de pessoas para se materializar. Sim ou não? Pode ter certeza que quando você vai fazer, agora se não quiser ter opositores, aí tudo bem, você continua caladinho do jeito que está, não quer fazer nada para Jesus, estou escondido, mas quando você decide, vou louvar para Jesus, vou para a igreja hoje adorar o Pai, vou fazer alguma coisa, pronto, pode ter certeza que vai se levantar. Vai ser um vizinho do lado, vai ser alguém da família do outro. Menina só vive na igreja, menino só vive na igreja. Aí você está dizendo, eu estou adorando ao Pai, eu estou fazendo para ti, papai, porque Ele está cuidando de mim. É que nem diz aquele menino, cuida, trabalha para mim, que eu trabalho, aleluia, pelo céu, eu cuido da tua casa, cuido da família, então continua trabalhando para mim. Então diga para o seu irmão, não perca o foco. Eita, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os muros estavam lá já fazia quase 90 anos. Ninguém fazia nada. Mas Neemias disse, vou reunir alguns irmãos, vamos embora. Foi para ali, foi para cá, disse, está comigo? Estou. Então vamos dar as mãos, porque a obra a gente vai ter que arregaçar a manga. Não é fácil, mas a gente tem Deus. Foi Deus que nos colocou aqui, foi Deus que está cuidando da gente. A gente vai saber que vai levantar de um lado, vai levantar do outro, mas a gente não pode perder o nosso objetivo, nosso foco, que é construir esse muro. Porque uma cidade sem muro, ela fica vulnerável a qualquer coisa, sim ou não? Isso também é na nossa vida, Quando a gente não servia a Jesus, a gente era uma cidade sem muro, desprotegido para qualquer tipo de coisa do inferno. Mas quando a gente aceita Jesus, a gente tem que continuar construindo os muros, tampando o que, irmãos? As brechas. Porque é que nem eu disse lá em cima, às vezes a gente pensa que o inimigo precisa de muita coisa para se... Não, ele só precisa de uma pequena brecha. Aquela brechinha que eu já morei em casa de barro, em casa de aquelas taipas, aquelas madeiras, 4 madeiras cobertas com lona, bem pequenininho. E muitas das vezes a gente, quando fez a casa de barro, tinha um buraco bem pequenininho, irmãos. E de madrugada eu vi um cara que tinha bem pequeno, e ele correu, foi atrás dele para matar. Quando eu vi, ele disse, oxe, peguei. Naquela brecha ele não passa. Só que ele se espremeu e passou. No outro dia, quando eu fui ver no outro lado, tinha colchão estragado, tinha tudo estragado. Veja o que ele fez por conta de uma brechinha. Então temos que fazer o que? A primeira coisa é levantar os muros e tampar as brechas. Irmãos. Porque é que nem em Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante, a gente se revestir de toda de Deus.
E tem um capacete. O capacete vai proteger o quê? A cabeça. Dos dados inflamados, das flechas, das dúvidas, das palavras ao contrário, dizendo, não desiste disso, para disso, não faz isso. Aí quando perceberam que teve alguém que se dispôs a fazer, aí se levantou, os três, e disse, olha, vocês não querem congregar com a gente não? Mandou carta, mandou tudo. E você vai perceber que os opositores se levantam. E os opositores, você sabe que eles não fazem nada. Os opositores não fazem nada. E não quer deixar quem queira fazer em paz. Então o que acontece? Quando você vê os opositores fazendo, levantando-se contra você, você vai ver que ele não faz nada, mas ele fica observando. Olha, ele caminhou hoje, ela caminhou hoje, foi para a igreja. Olha, ele está ajudando um pastor ali, ó, organizando as coisas. Olha, foi até para o evangelismo. Olha, fica só, eu quero ver até onde isso vai. Isso é fogo de palha. Aí fica começando a... Isso quando viu a raposa vai derrubar logo esse mano, é isso aí. Os opositores, eles ficaram observando no capítulo 2, versículo 10. Veja aí, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 2. Eu já estou caminhando para o final. Tudo isso para Neemias perder o foco. Veja só, capítulo 2 de Neemias, capítulo 2, versículo 10. Cadê o corajoso, uma corajosa que lê para mim? Alguns irmãos aí, alguns varões aí, cadê? Neemias, capítulo 2, versículo 10. Porque ouvindo se abalar, Sim. Oronita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha para aí. Ficaram incomodados, observaram e ficaram incomodados, porque alguém se disponibilizou a fazer o bem na obra de Deus, para o povo de Deus. E eles ficaram observando no capítulo 2, versículo 10, aonde a irmã leu, e também no capítulo 2, versículo 19, só observando, no capítulo 4, versículo 1, no capítulo 4, versículo 7, e no capítulo 6, versículo 1, eles continuaram observando. E começaram a soltar palavras negativas. Começaram a soltar palavras de desânimo. Mas diga para o seu irmão, dá uma acordada nele aí, catuca ele assim, diga, ei, não perca o foco. Glória a Deus. Tudo que Ele quer que você perca o foco. Vai ter um momento que Deus vai te inquietar. Mas os opositores vão se levantar para te chamar para outra direção. E se você não tiver orado, se você não tiver o foco, sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém, os opositores se levantam, eles sabem que você vai estar fazendo a obra de Deus, Deus vai estar cuidando, e quando ele vê você bem, ele vai dizer, eita, eu queria ver ele bem, ela bem, mas nunca melhor. Então vai fazer de tudo para querer te tirar do propósito, do objetivo. Vamos ali, vamos cá, vamos a... Tira sempre da direção, você precisando de buscar a Deus, de ir para a casa do Senhor, de congregar para os irmãos. Não, mas tem ali um ali
que roda aqui fora, eu não tenho nada contra, irmão. Mas se você for atrás dessas coisas sem palavra, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que levanta, é a palavra que direciona, é a palavra que faz você, aleluia, chegar no céu. Não vamos falar porque tem umas que roda que faz isso aqui, missionarismo, não vai se tocar. Que nem nunca pastoreou. Foi consagrado, não sei como. Aí você deixa de estar ouvindo, direcionado por Deus, para perder a direção, o foco, o objetivo. Porque o que sustenta o crente, irmãos, é a oração e a palavra. A edificação de muros é justamente isso, através da palavra, irmãos. Porque crente sem base, ele vai para qualquer tipo de vento, ele cai em qualquer tipo de vento que vir, porque não fez a base. Aí o outro cuidado que ele teve, ele disse: olha, estou caminhando para o final. Sucedeu mais que eu ouvi o Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalat e Gesem enviaram o que, irmãos? A dizer: vem e faz o que? Está na sua Bíblia, veja aí. O versículo 2. O que é que ele disse? Vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias. Olha para aí. O que é que ele está dizendo aqui? Vem e congreguemos. Congregar significa unir-se intimamente, juntar-se, misturar. Aí a gente tem que ter um cuidado. Tudo que ele quer, já que eu não consegui de longe, eu vou conseguir de... É por isso que de longe tem a flecha, irmão, para atingir de longe. Só que quando Deus quebra o arco, oh glória, oh glória, oh glória. De longe tem dado de tudo para te parar, para te estacionar, aleluia, para atingir a tua mente com as flechas. Mas Deus quebrou o arco e o arqueiro ficou sem força para te atingir, para você continuar fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, fazendo o querer dele, do Deus grandão da Galileia. E aí quebrou o arco. Se contenta. E quando o inimigo não consegue atingir de longe, ele vai se aproximar para atingir com a lança. Só que o Deus que você serve, irmãos, é um Deus que ele dá livramento sem a gente nem imaginar que está sendo livrado. Oh, glória. Aleluia. Veja aí o que diz 46. Oh glória. E o 9, 46, 9 de Salmos, irmãos. Oh glória. Algum varão ali valoroso. Oh glória. Esse barulho de preto aí, já estou vendo que ele está já achando ali, ó. Salmos 46, 9. O que é que diz? 46, 9. O nosso Deus é um Deus de livramento, irmãos. Glória a Deus. O que é que diz, meu irmão? Sim? Olha para ele, irmãos. Oh, glória. Quando ele vem com a velocidade dos carros para querer te atingir, o nosso Deus chega primeiro, queima os carros no fogo. Quando ele vem com a, aleluia, com a flecha e com o arco, ele quebra o arco, mas ele tenta atingir de perto, aí ele chega e diz: eu também quebro a lança e te dou livramento. Continua fazendo a minha obra, rapaz, porque eu dou livramento de perto, de longe, queima o carro no fogo. Aí diz: mas aquietai-vos e sabeis que eu sou. Alabara.
Deus, glória a Deus, o Deus de livramento está aqui. Vai parar, Neemias, ou vai continuar? Diga para o seu irmão, vai parar ou vai continuar? Porque se tu continua, aleluia, tendo livramento, porque é o guarda de Israel te guarda, oh glória, oh meu Deus, aleluia, para se unir intimamente, porque tem pessoa que tem umas palavras tão boas que a gente até pensa que ele está querendo nos ajudar, mas na verdade ele quer nos afastar da presença de Deus. Cuidado com as falsas amizades. Sabe por quê? Porque cuidado também. Porque quando Neemias perdesse o foco, porque Neemias fez aliança com quem, irmãos? Neemias fez aliança com quem, irmãos? Você fez aliança com quem? Pode ter certeza que vai aparecer vários tipos de pessoas para querer fazer aliança contigo. Sabe por quê? Porque se Neemias fizesse o que Acabe fez, a ruína estaria grande. Neemias tinha foco, objetivo. Ele disse: eu não paro por nada, porque Deus me chamou para fazer uma grande obra. Glória, aleluia. Aí Acabe faz aliança com Deus no capítulo 18. Glória a Deus. No capítulo 18, 2 Crônicas, Josafá faz aliança com Deus, para que Deus pudesse ajudar ele a administrar o povo, a sustentar com palavra, dentro da palavra, dos estatutos, dos mandamentos. Só que logo após, no capítulo 19, meu pastor, ele vai fazer aliança com quem? Com Acabe. E quem é Acabe? Homem este que estava totalmente sem moral, casou com uma mulher totalmente distante, aleluia, dos mandamentos de Deus, Jezabel, totalmente usada pelo próprio inimigo. Um homem sem direção. Cuidado com quem você faz aliança. Oh glória. Aí Deus teve que levantar um profeta. Porque Deus sempre, quando Deus vê você saindo da rota que Ele quer, oh glória. Porque muitas das vezes a gente quer, porque tem alguém que está nos puxando para cá e a gente vai saindo do objetivo, do propósito que Deus já te direcionou, já te deu uma luz, é para cá. Aí você, aí Josafá fez aliança com Acabe. Não, porque eu sou rei só de Judá, Acabe é rei de Israel, né? Aí a gente vai, Acabe tem mas Acabe já estava perdido. E tem gente que já está perdido, não quer se ajeitar e quer fazer com que você se perca também. Sim ou não? Você sabe daquela pessoa que Deus diz: cuidado, vai por aqui. Eu sei que estou fazendo, porque eu... Aí muitas das vezes essa pessoa não quer nada com Deus, não quer fazer a obra de papai, não quer estar na casa do Senhor adorando com os irmãos, fazendo alguma coisa para Jesus, mas quer tirar você do foco. Aí quando ele faz esta aliança com Acabe, Deus levanta o profeta Jeú e diz: eu não me agradei. Eu não me agradei desta aliança que tu fizesse com Acabe. Volta. Aí vem uma guerra, ele fica com medo, temeroso. Aí vai orar a Deus dentro do templo, aquele negócio todo. Coloca os levitas, Deus dá uma ordem, né? Coloca os levitas na frente, ele vai e ganha. Não temas, nem pasme, nem te espante, fica só parado aí que você vai ver o livramento. Aprende Deus cuidando ainda. Eu sei que foi um erro, volta enquanto é tempo, e aqui eu quero tu na minha direção. Olha Deus falando para nós: eu quero você na minha direção. Eita, glória a Deus. Eu quero você fazendo a minha vontade. Aí só que depois de muito tempo, não demorou muito, no capítulo 20, no finalzinho, Josafá de novo, meu pastor, oscilou, não foi constante.
E o que é que ele fez? Mais uma vez acreditou nas palavras bonitas de alguém. Aí se alinhou, fez aliança com Acasias. Quem é Acasias? Filho de Acabe, que fez pior do que o pai. O pai já era ruim, ele fez pior. Aí agora não teve mais jeito. Aí Deus se levantou um profeta e disse: enquanto tu estava na minha direção, eu estava cuidando. Mas tu me desobedecesse e fizesse aliança com quem eu disse que não era para fazer. Por causa disso a ruína vem, e tudo que tu tem. E assim, por conta da desobediência, diga para o teu irmão, catuca ele aí. Ele vai dar glória. Se ele não der, porque eu vou pensar que é ele. Diga: ei, seja obediente. Se papai falou, obedeça. Você vai correr até quando? Porque Deus já está, aleluia, aleluia, Deus já está te cercando para um lado, te cercando para o outro, te dando direção, já mandou a ordem, já ordenou, e você está teimando com o quê, rapaz? Você aguenta a coisa e torce, mas se você não diga: papai, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. Não seja que nem Josafá, homem de Deus, mas se corrompeu por conta das falsas amizades, falsas alianças. O negócio não é só começar bem, irmãos, é terminar bem. Eu sei que no meio vai ter algumas coisas, mas não perca o foco. Neemias não perdeu foco. E a terceira, e eu encerro, só tenho 2 minutinhos. 2 minutinhos. A terceira, diga: qual é a terceira? A terceira, ele teve determinação. Oh, aleluia. Determinação. Sabe por quê? Porque olha o que aconteceu no versículo de número 2. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer o que, irmãos? O mal. Porque os opositores nunca querem fazer o bem, eles sempre querem fazer o mal. Para quando vê você: mas rapaz, não era para eu ter ido, não era para eu ter saído, não era para eu desfeito da vontade de Deus. Ele fez: eu não posso fazer. E foi eles que chamaram. Mas depois vai dizer: a escolha foi. Sempre vai lhe culpar, sempre vai culpar você. Eles nunca vão ter culpa de nada. Os opositores só querem ver você parado. Então cuidado com os opositores. Eles só querem fazer o seu mal. Aí no versículo 3, quando ele fez tudo isso, chamou para perto, para atingir, para fazer o mal. Só que Neemias, além de orar, ele tinha foco, aleluia, e tinha determinação. Porque quem tem determinação não para ouvir palavras ao contrário do inimigo, porque ele já sabe quem ele escolheu, quem, aleluia, lhe confiou uma grande obra, aleluia. Quem disse que ele iria ser não foi o homem, quem escolheu foi quem? Foi Deus. Tudo que ele queria era que os muros caíssem. Só que eles se esqueceram que Neemias estava fazendo o muro, construindo os muros. Diga: eu estou construindo. Não, diga-me forte: eu estou construindo. Não, você vai dizer aqui, lá fora você fica em silêncio. Porque quem está construindo fica em silêncio, que a gente, né? Mas aqui você diz: eu estou construindo. O inimigo vai perceber, os opositores vai perceber que você está construindo. Só que eles não entendem que você está construindo, aleluia, diante de Deus, diante da vontade do Pai, na obra do Senhor. Aí ele vai dizer: vai cair, o mundo vai derribar, não passa uma, aleluia, uma raposa assim vai bater, o muro vai cair. Só que eles se esqueceram que Neemias está levantando o muro, mas quem sustenta o muro é Deus. Diga: eu estou levantando o muro, mas quem sustenta é Deus. Oh glória!
fizeram aqui, ó, e enviei mensagem a dizer, mensageiro a dizer, está no versículo 3, termina agora. E enviei mensageiro a dizer, estou o que, irmãos? Fazendo uma grande obra. Diga mais forte, diga, estou fazendo o que, irmãos? Uma grande obra. Diga, eu estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não poderei descer. Oh glória! Ele estava determinado. O crente tem que ser determinado. Sim ou não, irmão? Tem que ser determinado. Porque se ele não for determinado, qualquer palavra para ele, qualquer coisa derruba ele. Ele tem que ser determinado. Porque tudo que os opositores queriam era que ele descesse. E descer aqui, irmãos, glória a Deus, aleluia. Quem está ocupado quem está ocupado nunca vai parar para descer o nível de quem está desocupado. Descer significa se igualar. Descer é sair da parte alta e ir para a parte baixa. Então tudo que o inimigo queria era que a gente se iguale a ele. Não tem aquela pessoa que quer parar, quer falar coisa, e você para e quer dar a resposta. Não, sim, eu sou crente, mas eu dou a resposta. Não tem a resposta, aponta na língua aqui, aquele negócio todo. Aí muitas vezes quem vai perder a razão é você. Não posso parar, estou fazendo a vida. Eu vou agora para o centro de oração orar. Eu vou agora para o culto de doutrina aprender mais a palavra de Deus. Aleluia. Eu não tenho tempo, aleluia, para perder tempo com ninguém. Não tem tempo para cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo para perder tempo, para dar tempo de quem tem tempo para cuidar da minha vida. Se muita gente tem muito tempo para cuidar da dele e da minha, então está tudo certo, irmão. Então Neemias era determinado, ele não se igualou. Porque tudo que o inimigo quer é que você desça, que você desfaleça, que você se iguale, para você perder a razão. Mas Neemias tinha determinação. Ele não para por qualquer coisa, porque ele sabe que a recompensa é Deus quem dá. Aleluia. O inimigo queria de tudo que Jesus, ele levou Jesus a um alto, um monte bem alto. E o que é que ele disse? Lança daqui abaixo. Tudo que o inimigo quer é que você desça. Lança daqui abaixo. Em Mateus capítulo 27, o versículo 40 e o versículo 42, os opositores disseram: não é ele que diz que é os judeus, desce agora desta cruz. Só que se Jesus não tivesse determinação, aí para agradar todo mundo, ele desceria, sim ou não? Eu vou ter que descer dessa cruz porque ele está. Aí eu tenho que agradar ele ali, porque. Mas ele tinha um foco, tinha um objetivo, tinha determinação. Ele sabia que aquela cruz ali, aleluia, era o meu destino, era o teu destino, para ter, aleluia, acesso ao céu, oh glória. E se ele desse, eu e você não subiria, porque ele sabe que aquela cruz do Calvário era uma determinação de Deus para a nossa vida. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos salteadores do lado disse: desce. Olha para ele, desce. Queria que ele descesse para aquela história ser interrompida ali. Só que eu dou glória a Deus. Aleluia. E eu preciso ser assim como Neemias, que tinha a oração em pauta. Diga, a primeira coisa que eu tenho que ter
Aí se você trouxe o caderninho, já anota. Oração. A segunda coisa que eu tenho que continuar fazendo é ter foco. Não posso perder o foco. A terceira coisa que eu tenho que ter determinação. Pois eu não posso ser inconstante. Diga, seja constante. Diga para o seu irmão, seja constante. Seja constante na obra do Senhor. E quem diz amém? Amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus ilumina cada um. Glória a Deus. Meu pastor Leandro, Deus abençoe pela confiança. Deus nos ajude. Continue orando por minha vida, minha família, pois estamos também fazendo uma grande obra, de modo que não posso esquecer. O Senhor nos escolheu para fazer esta obra. E eu tenho dito ao Senhor: Senhor, você me botar na canela, mas eu tenho que fazer a tua vontade. Porque da onde o Senhor me tirou, ninguém me tirava. Oh glória! Mudou a minha história, mudou a minha vida, me deu um casamento. Depois de muita luta, muita prova, aí o médico até dizer: só tem 50% a minha esposa de chance. Aí se tivesse 1%, rapaz, o Deus que nós servemos não trabalha com porcentagem, Ele trabalha com milagre. Pode o médico dizer que só tem 1% ou não tem mais jeito? O meu Deus não trabalha com porcentagem. Diga, o meu Deus não trabalha com porcentagem. O meu Deus trabalha realizando milagre. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. Pastor Leandro, Deus abençoe. Então vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse hino você conhece também. Já ficamos embora, mas a gente adora o baile. Você me ajuda em nome de Jesus. Tenho uma palavra para você. Cante. Não desanime. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus, creia, sabe por quê? Já está vindo. Ó, esses dias Deus te viu chorar. Aonde, Misaque? Num canto escondido. Aleluia. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Glória, cante. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe. Aleluia. Ele me mandou falar que vai fazer o que, irmãos? Mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do teu rosto. Enxugue. Tenha calma. E quem veio adorar o nome dele, adora nessa noite. Vai passar, irmão. Vai passar. Eu sei. Continua fazendo a vontade dele, que ele vai cuidando. Ele vai dando saúde, ele vai dando força. Ele vai quebrando o arco do forte. Vai quebrando a lança, cortando, vai quebrando os carros no fogo. Ele vai cuidando da tua finança, da tua casa, da tua família. Continua fazendo a vontade de papai. Tá difícil, continua. Oh glória, oh glória. Tem as lutas, tem as guerras, tem os dias maus, mas também tem a vitória.
porque em Cristo somos mais do que vencedores. Oh glória! Só quem adora nesta noite não temerá glória a Ele. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh glória! Aleluia! Mas o Deus que me criou aqui, Ele sabe de tudo. Ele me mandou falar de paz. O que, irmãos? Oh glória, vamos seguir ao Senhor. Oh aleluia. Oh aleluia. Recebe aí bem força de Deus, ajuda do céu, socorro do céu para a tua vida. Você não vai ser mais inconstante, porque hoje o Senhor falou contigo, falou comigo, dizendo: seja constante. Oh glória! Estou fazendo uma grande obra. Oh glória! Não posso me distrair com coisas fúteis. Eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus. Não vai querer, não deixe. Você precisa crer, vai chegar. Eu creio, Jesus. A solução para tudo. Oh glória! Você vai ter de tanto que você perdeu. Só não se desespere. Aleluia! Diga, seu irmão, vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplauda Ele o mais forte que você puder, misturando com glória para Jesus. Pois de uma palavra dessa, irmão, do alimento do céu, é para a gente glorificar até amanhã. Eita glória! Eu quero louvar a Deus por esta noite, irmãos, por esse ensinamento precioso do céu. Quem não veio, perdeu, irmãos. Que palavra abençoada. Como é bom a gente ouvir a voz do nosso Deus falando conosco, nos instruindo, nos ensinando, dando a direção. E eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui embaraçado nesta noite. Vai sair todo mundo com a visão do alto e entendendo o que Deus quer para nossas vidas. Quem recebeu da parte de Deus nesta noite? Glória ao nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Isaac. Que Deus abençoe e recompense o servo do Senhor, e junto com sua família tem feito uma grande obra ali no Alto da Conquista. Que Deus mande ajuda sempre para o servo do Senhor, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida da igreja, os irmãos que têm chegado nesta noite. Lembrar os irmãos que na sexta-feira nós retornamos para cá. Não deixe de estar conosco. Nós contamos com a sua presença. Pastor Anderson vai estar conosco trazendo uma palavra, e eu tenho certeza que o Deus que falou hoje continuará falando conosco para a glória de Deus. Domingo nós temos culto, no sábado nós temos convite para os jovens, temos convite também para alguns irmãos que nós vamos precisar de ajuda para estar honrando alguns convites. Então a gente vai dando maiores informações no decorrer da semana, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nesta noite, agradecer a Deus por esse encontro, por tudo que o Senhor Ele tem dispensado para nossas vidas nesta noite. Queria convidar a nossa irmã Fernanda. Ela vai estar fazendo esta oração nesta noite, agradecendo a Deus por este culto, apresentando a vida do nosso pastor Isaac, seu ministério, e também a nossa igreja, os irmãos. Continue orando pelos irmãos que estão enfermos, nossa irmã Kelly e nossa irmã Lânia também que está enferma.
Hoje teve um pedido lá no grupo de uma família que está enlutada. A nossa irmã Muriel fez esse pedido. Então nós vamos estar apresentando aí também caderno de oração, a caixinha de oração, toda a nossa liderança, para que o Senhor continue nos dando graça, estendendo as suas mãos. Quantos mais necessitam de oração? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui gratos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter dispensado algo, Senhor, para as nossas vidas. Pai amado, te pedimos pela vida do pastor Misaque, continua abençoando, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre a vida do teu servo. Abençoe as suas finanças, a sua família, seu casamento, o seu ministério. Senhor, nesta noite nós te pedimos, Pai amado, por aqueles que estão enfermos. Visita, Pai amado, irmã Solânia, irmã Kelly. Visita as unidades, Pai, de emergência, de urgências, hospitais, as maternidades. Te pedimos também, Senhor, visita essa família que está enlutada, que perdeu esse bebê hoje à tarde. Senhor, visita as famílias que estão enlutadas, Pai amado. Visita, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, sem conseguir chegar até a tua casa. Senhor, em nome de Jesus, vai abençoando o nosso pastor Ferreira, nosso pastor Jaziel, nosso pastor Leandro e a sua família. Abençoa, Senhor, cada grupo daqui da igreja, o Rocha Inabalável, os varões, a mocidade, as crianças, a ação social, Pai amado, vai passando em vista cada um dos componentes, Pai amado, e vai dispensando uma bênção sem medida, Pai amado, para cada um. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos também nesta noite, vai visitando, Senhor, cada pedido daquela caixinha de oração, do caderno de oração. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que sonda, o Senhor é aquele que faz, que traz a existência, Pai amado, cada um daqueles pedidos, Senhor. E é dessa forma, Pai amado, que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão, querido, logo após a bênção, que me ajuda aí das mulheres de Deus para organizar a casa de papai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas, doces e poderosas consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Todo o povo de Deus nos diz amém. Nos despedimos dizendo as palmas, louvem o nome do Senhor mais uma vez. Aperta a mão do seu irmão, da sua irmã, diga: foi muito bom você ter vindo nesta noite. E nos ajuda aí recolhendo as cadeiras, os copos, fechando as janelas. Vamos organizar a casa do nosso Pai em nome do Senhor Jesus.